Campina Grande, quinta-feira, 23 de abril. Hoje comemora-se o dia do escoteiro e dia do livro. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês lá em Atos, capítulo número 1. Atos, capítulo 1. Esse texto, muitas vezes, ele é utilizado sabiamente para falar sobre missões. Mas eu queria, nesse dia, já que estamos memorando no calendário nacional a chamada Semana Santa, e hoje um domingo de ressurreição, e a gente lembra disso, eu queria falar sobre o Jesus ressurreto, baseado nesse texto, que às vezes passa um pouco desapercebido por nós. Capítulo 1 de Atos, a partir do versículo número 6, Atos 1, 6, a gente vai ler até o 11, e vamos aqui meditar nesta noite nesse texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder desde ao descer, melhor dizendo, sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Senhor, estar diante da Tua palavra. Que oportunidade, Senhor, ler a Tua palavra na minha língua, poder meditá-la de forma livre em um culto público. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos trouxeste essa consciência. E portanto nós queremos, Senhor Deus, aproveitar esse tempo para entender a Tua palavra. Dá-nos discernimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Cristo ressurreto capacita a sua igreja através do poder do Espírito Santo. Uma coisa que nos acontece, que nós vemos, e que muitas vezes faz parte do nosso cotidiano, é o fascínio pelo futuro. É a ansiedade por querer controlar o tempo. Eu chamo isso de ditadura do cronômetro. A ilusão do controle. Nós vivemos na era da rapidez, constantemente. Às vezes percebemos que as redes sociais, ou mesmo nos nossos smartphones, ontem eu percebi. Ontem eu peguei o meu celular, dei para a Maria Cecília fazer os vídeos e as fotos dos adolescentes. Como ela não sabia a senha, ela ficou tentando a senha. De repente meu celular bugou. Aí ela me deu, quando eu olhei, aí o celular dizia assim: aguarde 5 minutos. Quando deu 10 segundos, eu fui ver que já tinha, pensando que tinha passado 5 minutos. Então, essa realidade nós estamos vivendo. As notícias nas redes sociais, nos portais, é muito rápido. Em 5 minutos, tudo muda. Você olha uma notícia, com 5 minutos depois, essa notícia já mudou. Estamos
também nessa ansiedade de esperar as novas notificações. A gente tem um programa de rádio na cidade chamado Balanço Geral, que ele diz as notícias de hoje para o amanhã. Ou seja, eles já querem adiantar o que vai acontecer no outro dia. Então, o controle do tempo tem sido o Deus dessa era. A preocupação dessa era. A ansiedade de todos. Queremos prever o que vai acontecer. Queremos nos antecipar. E ficamos, às vezes, hipnotizados por aquilo que a gente chama de teoria da conspiração. Eita, vai acontecer isso. A gente fica, eita, aí fica ligando um ponto para cá, para lá, e vem para lá, e vai para cá. E às vezes não acontece absolutamente nada, mas nós estamos presos a esse tipo de coisa. Isso tem nos afetado. E isso tem trazido muita ansiedade a todo o povo, a todos da sociedade. Tem atingido de forma epidêmica. Nós queremos desesperadamente saber quando a crise vai chegar ou quando ela vai embora. O homem moderno, ele não está mais suportando o não saber. É tanto que se você olhar nos portais de notícias, é todo mundo freneticamente para querer dar o furo. E às vezes quando vai dar o furo dá errado. Porque se antecipou demais, não deu tempo de fazer a investigação se realmente era aquilo que ele vai noticiar. Mas pelo fato de dar o furo, ele lança na rede. E lançar na rede, como disse meu irmão, é como lançar uma flecha. Não volta mais não, ela vai embora. Essa mesma ansiedade, pasmem, eu penso que pulsava no coração dos discípulos. Meus irmãos, como eu disse hoje de manhã, quem estava aqui, os discípulos conheceram Jesus. Jesus os chamou para ser pescadores de homem. Jesus os ensinou em momentos preciosos como o Sermão do Monte, aquela multidão sentada e Jesus ensinando como é a vida cristã, como de fato é uma vida espiritual. Aquelas aulas também, quando eles se reuniam a sós, a Bíblia não fala, mas eu imagino que aconteceu muitas vezes isso. Aquela ansiedade também dos discípulos em querer que o grande império romano viesse abaixo e definitivamente Jerusalém e o seu rei e o seu templo fosse restaurado e pudesse reinar. Eles estavam buscando e esperando um rei político. Eles estavam buscando que a geografia ou a geopolítica mudasse. E eles estavam ali o tempo todo com Jesus. E Jesus também dizia que aqueles que fossem seguidor de Jesus iriam sofrer na pele, porque iam ser considerados reacionários, seriam considerados inimigos do poder, ou inimigos do Estado, inimigos do César, inimigos do império. Imagine então, irmão, Jesus morrendo, o que se passava pelo coração dos discípulos. E agora, a quem a gente vai recorrer? Ele morreu. Como a gente sabe e viu, ele morreu, mas ele é aquele que vive. Ele ressuscitou. As irmãs logo cedo foram perfumar o corpo, mas viram a pedra removida. E o anjo dizendo, o túmulo está vazio. Aleluia. Então esse Jesus ressurreto aparece durante 40 dias para os seus discípulos. Mas quando eu vejo esse texto aqui, eu penso que eles ainda queriam uma mudança geopolítica. Jesus agora está ressurreto. Graças a Deus. Que poder maravilhoso. E esses 40 dias de instrução pós-ressurreição, os discípulos ainda estavam lutando com essa visão nacionalista do reino. Os discípulos ainda operavam sob o paradigma de que o Messias era um libertador político-militar. Para eles, a ressurreição era o sinal verde para expulsar os romanos.
Assim como os discípulos, o ouvinte moderno muitas vezes buscam o poder da ressurreição apenas para resolver os problemas de sua existência. Na sala de aula hoje, lá na Ebenezer, em que foram 20 e poucos, faltaram mais gente, não foi, Ceiça, do que estava presente, mas a sala ainda estava cheia. A gente falou sobre que as pessoas o tempo todo estão buscando saúde, prosperidade financeira, e se submete a qualquer coisa. Irmãos, para não morrer, tem gente que se apega até com cão. Ele paga caro. Ele paga caro, ele se submete para não morrer, porque tem medo da morte. Outra coisa, quando a gente tem medo da morte, ou quando a gente está perto da morte, sabe o que acontece? A gente fica santo. Ô Senhor, me perdoe. Passou o medo da morte, passou o perigo da morte, volta tudo de novo, a vida como era. Por quê? Porque nós estamos nessa solicitude da vida o tempo todo, buscando apenas as coisas do aqui e do agora. Assim estavam os discípulos. Eles queriam uma mudança geopolítica. Eles queriam que Jesus reinasse definitivamente e expulsasse os romanos. Eles queriam o aqui e o agora. E esse sentimento continua nos nossos corações. E quem sabe às vezes ainda continua na própria igreja. Não é à toa que multidões se acotovelam aquelas grandes reuniões, onde um falso profeta de chapéu, de peão, promete coisas que não são palpáveis, é mera propaganda, mas é o que o povo quer, é o que a massa quer, é o que a nossa solicitude quer. Jesus então passa dessa curiosidade especulativa para uma capacitação espiritual. Nesse texto aqui a gente vê as divisões que estão em paralelo. A substituição da especulação pela confiança. A substituição da fraqueza pelo poder. A substituição da localização pela expansão. A ressurreição não é apenas um fato histórico. É a fonte da nossa autoridade e urgência de viver a realidade de Cristo e expandir essa bendita esperança pelo mundo afora. Aqui nós temos um convite alto e claro, um convite à ação e ao testemunho sob a promessa do retorno de Cristo. Muitas vezes nossa fé é paralisada por perguntas sobre quando, em vez de ser movida pelo quem. No cenário de Atos 1, os discípulos estavam diante do homem que venceu a morte. A ressurreição é o fato consumado, mas a mente deles estava presa ao planeta, à geopolítica. Estava preso às coisas daqui. É por isso que eles dizem: Senhor, é neste tempo que restaura o reino de Israel. Essa é a preocupação deles. Essa talvez é a minha e a sua preocupação como humanos, querendo restaurar o que já está condenado, querendo restaurar o que já foi ajuizado. Eles queriam um trono, Jesus lhe daria um significado de vida. Eles queriam glória nacional, Jesus lhe daria poder sobrenatural. Então essa substituição dessa especulação pela confiança, versículos 6 ao 7, a gente vê que o termo grego utilizado para tempo aqui, o cronos, que os discípulos usam, se refere justamente a esse tempo cronológico, mas a resposta de Jesus aponta para uma soberania de Deus. O que Jesus está dizendo para eles é que a igreja, ela não está mais presa ao tempo, ao mundo, ela foi liberta poderosamente, como o poder que tirou Jesus do túmulo, é o mesmo poder que te ressuscitou, que te tirou do mundo. É
se Jesus chegasse assim: menino, pelo amor de Deus, confia, acredita. Sai dessa fase de incredulidade, sai dessa fase de pensar as coisas aqui da terra. Vem participar do sobrenatural, vem participar dos mistérios. Esse é o convite do Evangelho, para conhecer o sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Jesus, ele não negou a restauração do reino, só que o reino dele não é deste mundo, é muito maior. A nossa mente não consegue nem entender racionalmente, mas eu creio que é algo transcendente, poderoso, grandioso, consolador, aleluia. E aí então responde essa curiosidade especulativa sobre datas que pertencem apenas à autoridade de Deus. Versos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E lhe disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O poder da ressurreição em nós começa quando paramos de tentar gerenciar o calendário de Deus. E aí passaremos a confiar naquilo que Ele promete, no seu próprio caráter, aquilo que Ele revela, aquilo que Ele diz na sua palavra. Talvez você não esteja vendo, mas creia, aleluia, porque crendo é a porta de entrada para uma vivência espiritual, sem nenhuma dúvida. Nós, ouvintes pós-modernos, ansiosos por controle, sabe onde é que a gente vai encontrar então descanso? Encontraremos descanso não em predições, mas na soberania de Deus, na vontade soberana de Deus, nos desígnios de Deus. E aquilo que Ele designar pode descansar, é a vontade dEle na sua vida. Desfrute disso. Desfrute da vontade de Deus na sua vida. Vai impedir a ansiedade? Não, porque a gente é humano, ela vai vir. Mas há algo poderoso no meu coração, que foi impressa nas tábuas da eternidade, em que eu posso voltar a memorizar, a crer e viver. Então substitua a sua fraqueza pelo poder. Pelo poder. Jesus direciona o foco: mas recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, esse poder não é apenas uma força moral, mas é ação operativa e miraculosa de Deus para a nossa vida e para testemunhá-la. É o poder da ressurreição saindo do túmulo vazio para dentro do coração de cada um de nós. Meus queridos, se antes estavam mortos nossos delitos e pecados, chafundados no pecado, com a palavra, meus irmãos, com a revelação, nós encontramos Deus Todo-Poderoso, e nela crida nós somos revestidos de poder. Esse poder não é para dominar uma pessoa, esse poder não é para dominar uma cidade, esse poder não é para dominar uma nação, como os discípulos estavam pensando. Não, é poder para testemunhar a verdade, mesmo em meio à ameaça da morte. Esse poder também nos capacita a ser operacionais. Talvez entender que o revestimento de poder para ser operacional seja para nós, no contexto que nós vivemos hoje, mais entendível do que o poder para testemunhar. Naquela época tinha que ser revestido de poder, senão o cara não testemunhava não. O que era o testemunho? Era você dizer que se converteu para a mãe e para o pai, que poderia lhe desertar, que poderia lhe jogar para fora de casa, expulsar você e você viver na caverna. Testemunhar era ser revestido de poder para ter coragem de chegar para os coleguinhas,
ou para a vizinhança dizer que era crente de verdade, que tinha conhecido Deus. Porque para o mundo pagão naquela época, e para os próprios judeus, dizer um negócio como esse, que cria em Jesus Cristo, era mesmo que está assinando a sentença de morte. E quem é que ia querer morrer? Então faz sentido quando ele diz que nós seríamos revestidos de poder, porque até a morte, o perigo de morte nós enfrentaríamos para não negar a Cristo Jesus. Isso é magnífico, isso é poderoso. Não é de nós mesmos negaríamos, mas quando fomos revestidos do seu poder, e há essa promessa para nós. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 a 8, Paulo disse a Timóteo: vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Lucas 24, 48 ou 49. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa veio, e lá em Timóteo capítulo 1, versículo 7 a 8, Paulo vai descrever a natureza desse Espírito que veio sobre nós. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Aleluia. Quando você testemunha de Cristo, é a ação do poder do Espírito na sua vida. E aí se parte para a substituição da localização para a expansão. A ressurreição exige Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Verso 8: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A ascensão de Cristo garante que Ele não está mais limitado geograficamente, mas presente universalmente através do Espírito. Uma vez, eu estava dirigindo. Cecília era bem novinha, Cecília acho que tinha uns 3 anos ou 4. E Cecília fez uma pergunta bem curiosa. Ele disse: cadê esse Jesus? Vocês tanto falam dele, a gente não vê ele. Cadê ele? Tanto fala de Jesus, mas eu não vejo ele. Uma criança no centro, mas uma pergunta muito oportuna, não é? E não sei se foi providência de Deus, que estava com o pai dela, que podia dar um pouquinho de explicação. Mas o fato é, irmãos, que é algo que é o nosso beabá. Nós não vemos Jesus porque Jesus está à destra de Deus, ressurreto, amém? Mas Ele está presente, sim ou não? Pelo seu Espírito. Por isso que a gente não vê. Mas como a irmã Alexandre disse hoje pela manhã, nós teremos a bendita esperança de que um dia nós vamos ver como Ele é. Aleluia. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos olhos. O poder da ressurreição em nós não é para satisfazer o nosso intelecto abstrato ou nossas emoções, mas o poder da ressurreição é o combustível para o testemunho. O poder do Espírito é o que nos move a continuar crendo, mesmo quando as circunstâncias estão totalmente desfavoráveis. Os discípulos então olham para cima, fitam os olhos no céu, e Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Essa cena remete também ainda a essa pequenez da nossa humanidade. Porque se eles olham e ficam olhando, consequentemente eles estavam preocupados, admirados, vislumbrados, mas preocupados. Porque agora a presença corpórea de Cristo já estava deixando eles.
Mas eles precisavam entender que o Espírito ia ficar. E que o Espírito ia encher eles. E que o Espírito ia estar com eles. Então os anjos tiveram que dizer: varões galileus, por que estáis olhando para cima, para as alturas? E aí eu penso que é essa preocupação. Eles estavam olhando preocupados. Mas por que vocês estão olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Às vezes nós criamos uma esperança nas solicitudes da vida. Como eu disse no início, a guisa de introdução desse sermão. A gente fica preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. A gente fica preocupado se vamos dar conta. A gente fica preocupado o que é que vai acontecer, como, e isso é natural. E a gente começa então a colocar esperança em certos tipos de coisas que não é de Deus. Colocamos a esperança no nosso intelecto, colocamos a esperança na nossa força, colocamos a esperança no nosso dinheiro. Os anjos dizem aqui para os varões, os discípulos: a nossa esperança é que um dia Ele virá. Essa é a única esperança da igreja que você pode confiar, viver, crer. Um dia Ele virá. E talvez essa ideia de que um dia Ele virá deva aquecer o nosso coração de novo. Porque a gente não está aquecendo o coração por isso. A gente está aquecendo o coração se alguém chegar para nós assim: eis que te digo, aquele documento que estava na gaveta vai sair. Aí você vai ficar esperançoso. A nossa esperança é que Ele vai voltar. Todo olho verá, crente ou não. Só que Ele vai apartar. Vamos ouvir a célebre frase: vinde, benditos do meu Pai. Quem é que tem essa esperança? A não ser os crentes. É isso que faz sentido na nossa vida. É isso que faz sentido, inclusive, nós estarmos aqui para cultuá-lo, para adorar Ele, para agradecer. O poder da ressurreição em nós não é para nos satisfazer nos abstratos das nossas emoções, mas o poder da ressurreição é para testemunhar. A gente precisa ouvir, crer e levar, e ter sempre a esperança de que um dia Ele virá. E Ele já comunicou isso aos nossos corações. Eu não sei como estará a sua vida, nem os seus pensamentos, mas eu sei que Deus sabe. Eu não sei se talvez você veio à igreja hoje dizendo: eu vou ver o que Deus vai falar, o que vai acontecer, se eu vou ver fulano lá, se eu vou reencontrar cicrano, enfim. Talvez você tenha vindo até a igreja para desencargo de consciência: eu vou porque amanhã não vou receber a mensagem do pastor Bosco. Mas eu creio que Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. E de que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus está mostrando para você que Ele é gracioso, que Ele tem compaixão e que é misericordioso. Não saia daqui hoje sem se reconciliar com Ele. Não saia daqui hoje sem pedir a Ele que esse poder manifestado na sua ressurreição e que manifestou na vida de muitos crentes, manifeste-se hoje, para que você creia de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quero registrar aqui os meus parabéns hoje ao programa Opção para a Vida, que este ano completa 35 anos de existência. Glória a Deus. São 35 anos levando as boas novas do Evangelho da paz e da salvação em Cristo Jesus. São histórias, testemunhos
de encontros com o Senhor que libertaram e transformaram vidas. Deus continue abençoando com sua graça e bondade ao pastor Bosco à frente do programa durante esses anos e de toda a equipe que ao longo desses anos tem proclamado o libertador Evangelho de Cristo Jesus. Deus continue abençoando e que esses anos se prolonguem e que o nome de Deus seja glorificado. Parabéns a todos. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que esteve conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia. Abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.